Olá pessoal, tudo bem? A gente hoje vai iniciar a nossa terceira aula de análise de risco, ok? A gente vai falar hoje sobre análise por árvore de eventos, análise de modo de falhas e efeitos, what if, lista de verificação, técnica do incidente crítico e análise comparativa, análise pela matriz de interações, inspeção planejada, registro e análise de ocorrências, teoria das falhas, falhas humanas conscientes e falha de equipamento. Então, na aula passada a gente já teve a introdução a respeito das análises das técnicas de análise de risco. Okay? Hoje a gente vai ver todas as que estão faltando para finalizar a nossa disciplina. Então, para começar, a gente vai ver aqui análise por árvore de eventos. Observando aqui a figura que está no nosso slide, a gente vai ver aqui. Temos, também é chamada de série de riscos, é uma técnica de identificação que identifica sequências de eventos. Então, nós vamos ter aqui o evento inicial, defeito. Caso esse defeito ocorra, então você vai para o segundo ponto, defeito severo. Se sim, então você vai lá para a probabilidade final, 0,01. Se não, aí você tem 99,9% que vão ser divididos. Então aqui observe que vai se ramificar, essa árvore se ramifica. Então a gente vai observando que os eventos são esses aqui. Defeito severo, falha do equipamento, defeito harmônico nos trilhos, velocidade máxima de ressonância e o acidente. Então isso aqui é uma árvore de eventos para o descarrilhamento de um trem. Observando aqui os eventos, a gente vê a probabilidade de que cada um aconteça. Então, a análise por árvore de eventos vai trabalhar dessa forma. Agora, passando para a análise de modo de falhas e efeitos. A análise de modo de falhas e efeitos também é conhecida pela sua sigla em inglês, FEMEA. Então, a análise de modo de falhas e efeitos, a FEMEA, ela vai trabalhar com a falha nos componentes. Vai buscar quais as falhas que cada um componente de um sistema vão poder apresentar. Como é que vai funcionar essa análise? O método consiste no seguinte: você observa quais os componentes do sistema, vai dividir o sistema em componentes, descrever as funções desses componentes e as possíveis falhas que esses componentes possam apresentar, ou que essas funções possam não ser corretamente desempenhadas, e ao final vai estabelecer medidas de correção para esses casos de falhas. Aqui a gente vai ter um formulário de FEMEA, um formulário de análise de modo de falhas e efeitos. Então aqui o nosso objeto, é a questão do aquecimento da água de um chuveiro. Então temos aqui os componentes. O sistema foi dividido em componentes, aí nós temos disjuntor, fusível, fiação e resistência. Então o modo de falha, aqui nós temos o modo de falha para dois componentes desses. O temporizador do disjuntor, ele não vai interromper a corrente. Então os efeitos dele, queima do fusível, ou então no sistema, nenhum fusível vai ser interrompido no circuito. Então observamos que cada um desses componentes aqui vai ter o seu modo de falha, vão ter os efeitos e o método de detecção para observar quando esse componente falhou, ok? E a medida de controle para essa situação do componente ter falha. Então a análise de modo de falhas e efeitos é basicamente isso, trabalhar em cima das falhas do componente de um sistema. A próxima técnica de análise de risco é a técnica what if. Essa técnica ela é mais uma técnica de identificação de perigos. Na aula passada a gente viu perigo e risco. Perigo é o que pode causar um acidente, risco é a probabilidade de que esse perigo cause o acidente. Então a análise what if ela consiste no seguinte: você vai fazer a pergunta, e se? Ok? Então what if em inglês, e se, E se um cachorro morder alguém? E se um carro bater em alguém? E se alguma estrutura de concreto falhar? Então vão ser feitas essas perguntas, Então essa análise aqui ela vai consistir basicamente nisso. É uma identificação de perigos. Ok? Aqui a gente tem também um formulário mostrando como seria como se preenche esse formulário aqui dessa análise de risco, Dessa identificação desses perigos através da técnica e se, da técnica what if. A lista de verificação, que é o nosso próximo item, ela consiste mais, na verdade, como o próprio nome já diz, é um checklist. Você vai ter um checklist e vai analisar nessa lista quais os itens que normalmente poderão falhar. Um exemplo que a gente tem comum, um motorista que antes de sair com o ônibus vai verificar todos os componentes lá que ele tem na sua lista de verificação, no seu checklist. Vai observar a calibragem dos pneus, vai observar o nível de óleo dos freios. Então ele vai ter um checklist que vai verificar quais os pontos principais. Esses pontos aqui, como a gente observa, eles são bastante comuns nesse trabalho repetitivo. Então você vai ver lá, nessa questão da repetição, como a gente já citou aqui, a calibragem dos pneus, o nível de óleo de freio, a limpeza do para-brisa. Então tudo isso vai estar lá numa lista de verificação, nesse checklist. Então a lista de verificação vai consistir nisso aí. A técnica do incidente crítico. Quando a gente fala em incidente crítico,
a técnica ou TIC, técnica do incidente crítico, vai se concentrar no seguinte: incidentes, quase acidentes ou acidentes de pequena monta. Quando a gente teve lá o início do estudo da questão da prevenção de acidentes, né, a gente teve na metade do século passado o Herbert William Heinrich, né, que foi nos Estados Unidos, ele trabalhava com seguros, e também teve Frank Bird Jr. Então esses aí são os principais pioneiros que a gente teve nessa questão do estudo do prevencionismo. Então a principal diferença é que o Heinrich não estudava os quase acidentes ou incidentes, e o Frank Bird ele já estudava esses incidentes. O que é um incidente? Na nossa figura aqui tem uma ilustração bem básica do que é um incidente. Um incidente é um evento que poderia ter causado um acidente, poderia ter causado uma lesão ao trabalhador, ou a quebra de uma máquina, ou alguma perda de tempo útil, ok? Então o incidente ele vai te servir também como uma referência de estatística, porque a partir do momento que você tem aquele evento que aconteceu, então se você levar para o geral, como a gente viu na questão da visão holística, na aula passada, né? Então esse incidente ele também vai te servir de estatística, para você já trabalhar em cima daquele evento, procurar evitar aquele evento, né? Então, a técnica do incidente crítico destina-se à análise desses acontecimentos, cujo evento poderá causar danos consideráveis ou lesões, ok? Na análise comparativa já vai ser o seguinte: você vai ter um padrão e vai comparar esse padrão com o seu elemento, né? A gente tem, por exemplo, em processos contínuos na indústria, você vai observar os padrões de temperatura, de pressão, de nível, né? Então esses padrões vão ter que estar dentro dos conformes do projeto. Então a gente tem aqui padrões de projeto. A análise comparativa trabalha basicamente nisso aí, ok? Ela busca não conformidades e desvios que tenham dentro desses projetos, desses parâmetros de projeto. Agora a gente vai para a análise da matriz de interações. Quando a gente fala de interações, vem a palavra interagir. Então, interagir supõe-se vários elementos, ok? A gente tem aqui o seguinte exemplo: o triângulo do fogo. Para que aconteça as chamas, como a gente já citou anteriormente em outras aulas, são necessários 3 elementos. Você vai ter o combustível, o comburente e a fonte de calor, ok? Após esses 3 elementos juntos, aí você vai ter a reação em cadeia, que é o fogo em si, que é a própria queima, né? Então, a análise pela matriz de interações, ela vai estudar a interação desses elementos, né? No nosso exemplo aqui. O método consiste em listar os elementos associados ao objeto de estudo, no nosso caso, combustível, comburente e a fonte de calor, ok? Dispor matricialmente desses elementos. Então você vai dispor matricialmente o que é? Você tem uma tabela, uma matriz, né, que vai dizer a quantidade de cada um desses elementos. Por quê? Quando você varia esses elementos, você vai variar também as consequências. A gente sabe, por exemplo, na questão do combustível, a partir do momento que acaba o combustível que está alimentando as chamas, então as chamas vão se cerrar. A partir do momento que acaba o comburente, ou acaba o oxigênio, que é o comburente mais comum, então essas chamas também vão se encerrar. E a partir do momento que a temperatura diminui, então também essas chamas vão se encerrar. Então essa matriz ela vai trabalhar exatamente com isso, com esses valores, né, desses componentes do sistema e quais as consequências deles. E o terceiro item, analisar perigos e riscos associados às intervenções possíveis. Então, no combate a incêndio, você vai trabalhar por resfriamento em cima da fonte de calor, vai trabalhar por abafamento em cima do comburente, e aí quando você vai no combustível, a retirada do material. Então essas aí seriam as intervenções possíveis no nosso exemplo. Beleza? Aqui a gente tem uma matriz mostrando aqui, né, o perigo e a exposição. Você vai ter um risco baixo, médio, alto e muito alto, né? Então aqui essa matriz de interações está mostrando exatamente isso. A questão da interação desses elementos, né, desses componentes do sistema e o desenvolvimento desse risco, né, desse potencial. A questão da inspeção planejada. Inspeção planejada, como o próprio nome já diz, né, autoexplicativo, você vai ter que fazer uma inspeção nos elementos de um sistema, ok? A eficácia e a eficiência dessa inspeção dependem basicamente de 3 elementos: padrões de referência. Então, é importante se ter um padrão. O que você vai procurar buscar nesse sistema? Aqui no nosso exemplo, nós temos a indústria, né? Então, os técnicos aqui estão observando essa máquina, buscando se elas estão dentro dos padrões de referência citados para essa máquina. Essa máquina tem padrões lá que você vai ver. Por exemplo, velocidade dela, né? Rotações por minuto. Então, tudo isso aí, ela deverá obedecer esses padrões de referência. Habilidade em detectar desvios e técnica de observação. Então, esses 2 últimos pontos, se observa bastante a questão do conhecimento do técnico que vai realizar essa inspeção aqui, né? A perícia que esse técnico tem para saber identificar isso. Então, isso é muito importante na inspeção planejada.
Registro e análise de ocorrências. Quando acontece um acidente, o primeiro ponto que se faz é a comunicação do acidente do trabalho. Vai ter que ser feito ao INSS, né, a autarquia, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, essa comunicação de acidente do trabalho, juntamente com ela, vai feito um registro de ocorrência e uma análise de ocorrência. Por quê? Para se ter esses dados estatísticos na empresa, né? Então, o registro de ocorrência e análise de ocorrência servem como uma importante ferramenta de identificação de perigos e avaliação de riscos. Por quê? Porque a partir do momento que você teve aquele acidente, você vai buscar evitar que ele aconteça novamente. Então, ele também é uma técnica de análise de riscos, né? Então, você tem aqui, esse método é dedutivo, então ele parte de um evento topo para ir buscar quais foram as causas, né? E ele vai consistir em 3 etapas: coleta das informações para buscar o que aconteceu no acidente, análise da ocorrência para ver o que podia ter sido evitado, né? E as conclusões e recomendações. Vai feito um relatório para buscar evitar esses novos acidentes. Beleza? Então, nós vamos aqui agora para a teoria das falhas, né? A teoria das falhas consiste em identificar um modo de falha, os agentes promotores e inibidores. Então, quando a gente vai para agentes promotores e inibidores, os promotores são aqueles que causam e os inibidores são aqueles que restringem esse acidente, que diminuem as consequências, né? Então, essa teoria das falhas vai buscar basicamente você ter 2 tipos de falha, né? As falhas que são humanas e as falhas dos equipamentos. A análise dessa teoria das falhas, ela vai poder ocorrer em 2 fases: após a emergência ou durante a emergência. A gente tem no nosso exemplo aqui, mostrando na nossa figura, né, um caso de um incêndio. Então, durante a emergência, ele pode ser feito, né, uma análise dessa teoria das falhas. E após a emergência também. É mais comum após, né, porque após já tem ocorrido a questão do socorro, de tudo ter sido colocado no devido lugar, né, e fazer essa análise após é mais comum. Então, aqui nos componentes, né, que a gente vai ver os 5 modos de falhas. Você vai ter falhas de omissão, falhas na missão, falhas por ato estranho ou ação estranha, sequencial e temporal. Então, essas daí são as divisões principais dos modos de falha, segundo a teoria das falhas, né? Então, agora nós vamos para as falhas humanas conscientes. A divisão da teoria das falhas se divide basicamente nisso: teoria das falhas humanas, né, e teoria das falhas dos equipamentos. Então, as falhas humanas conscientes. O que é a falha humana consciente? A falha consciente resulta da tomada de decisão entre 2 comportamentos. Então, o comportamento do trabalhador, ele pode tomar um ato inseguro ou um ato seguro, né? O que é o ato seguro? Ele cumprir os procedimentos padrões. Ele vai fazer tudo conforme planejado. A partir do momento que ele evita, ele se omite ou ele negligencia algum desses passos desse procedimento, então ele vai estar cometendo um ato inseguro. Esse ato inseguro é o que pode promover o acontecimento desse acidente e o que está previsto na falha humana consciente. Ele assumiu aquele risco, né? Então, aqui no ato inseguro consiste em adotar um procedimento alternativo de maior risco. Então, ele vai estar consciente de que aquilo pode causar um acidente. Então, o tratamento das falhas humanas, ele vai ter o seguinte: para se estabelecer esse tratamento, para se evitar esses novos acidentes, né? Padrões e objetivos, prioridades, responsabilidades, projetar equipamentos. Isso aqui é bastante importante, né? Projetar equipamentos e instalações que eliminem a possibilidade de adoção de comportamentos inseguros. Então, ele já vai estar trabalhando em cima do comportamento do trabalhador, independente da vontade dele, né? As consequências imediatas para um comportamento inseguro. Então, também vai buscar evitar esse comportamento inseguro do trabalhador. E, por último, aqui a gente vai ter a falha do equipamento, né? A falha do equipamento, como o próprio nome já está dizendo, o equipamento vai ter alguma falha nele. Aqui a gente pode estudar também a questão da FEMEA em paralelo, junto com essa falha do equipamento, né? A falha do equipamento guarda analogia com a falha humana e pode ser definida em 3 falhas, 3 tipos de falha. Você vai ter a falha T, que é a falha técnica. Essa falha técnica é quando o equipamento não é capaz de exercer a missão requerida, ok? Então, o equipamento está ali, mas ele deveria ser dimensionado um pouco maior, né? Então, ele deveria ser readequado para aquela função dele. Falha por descuido, então o equipamento tem a capacidade, mas a maior parte do tempo ele fica falho, ele não recebe a devida manutenção, né? E a falha consciente: o equipamento tem a capacidade de exercer a função, mas ele também trabalha de um modo falho. Então, esses aí são os 3 tipos de falha dos equipamentos. Pessoal, por aqui a gente vai encerrar as videoaulas da nossa disciplina. Espero você no bate-papo. Um grande abraço e espero que tenha ajudado bastante. Até a próxima.